Então, você sabia que quando Jesus ele nasceu, ele já foi perseguido? E os pais de Jesus Cristo, que era Maria e José, ele saiu da cidade deles para o Egito, para fugir dos inimigos de Deus. Esses inimigos que Jesus ele fala em todo o Novo Testamento, ele falava, tinha pessoas na terra humana, mas também tinha pessoas que eram humanos, 666 homens humanos, mas que ele era o anjo, eram os anjos que caiu e que foi lançado para baixo, foi lançado no inferno, só que eles subiram do inferno, e eles aí conseguiram virar gente, né? A Bíblia não cita como, mas eles eram homens, Jesus fala isso. E eles tinham essa quantidade também que não era tão grande, mas ele fazia as pessoas se converter, porque eles conseguiam enganar, corromper, fazer pessoas passar para o lado deles. E isso eles iam conquistando o poder na cidade, iam conquistando tudo na cidade. Enquanto isso, Jesus estava lá no ventre da mãe, crescendo. E ele estava conseguindo, conquistando aquela terra, aquele lugar, as riquezas daquele lugar, os melhores lugares na sociedade, né? Reis, presidente, na época não tinha presidente, reis, essas coisas aí, governos. Eles procuravam a posição que pudesse mandar no povo e na cidade, porque era assim que ia funcionar. O projeto deles tinha que dar certo, mas eles tinham que estar no poder, senão como é que manda, né? E aí, o que acontece? Através do poder que eles tinham, eles poderiam destruir quem eles quisessem, inclusive Jesus. E aí vai a perseguir Jesus, para matar, para destruir, porque sabia também quem era aquele menino, que aquele menino não era qualquer pessoa, mas sim o Filho de Deus, o homem que Deus mandou para a terra para ensinar o povo dele, para que o povo de Deus não se perca. E quando eu falo, a Bíblia no caso fala o povo de Deus, a Bíblia fala só de dois povos, o mal e o bem. Então, todas aquelas pessoas que têm um coração bom, que praticam o bem, Deus chamou o povo de Deus. E era essa a missão de Jesus, ensinar a palavra de Deus, ensinar as coisas de Deus, para que as pessoas não se corrompessem, para que aquele mal... Então, aí Jesus, quando ele volta, já homem, né, para a cidade dos pais dele, ele é o quê? Ele é levado para o deserto, para ser tentado por Satanás. E Satanás, quem era Satanás? Satanás era um homem. Satanás era o homem ali na mesma cidade e que estava vestido naquele corpo, né, dentro daquele corpo, mas sendo um homem. Ele não tinha um poder como as igrejas, muitas igrejas acreditam que ele era um espírito, e Jesus fala que não, que ele era homem sim, e ele foi tentar Jesus, como ele já tinha tentado os anjos no céu, convencendo todos os anjos para que se reunisse com ele e enfrentasse os outros anjos para tomar o trono de Deus. E não deu certo, e foi aí que ele foi lançado para baixo do inferno, na cadeia, antes que ele conseguisse tomar o céu, ocupar o trono de Deus. E enquanto isso, Jesus estava na terra. E aí ele vai na mesma ideia, né, convencer Jesus a passar para o lado dele. E ele vai, como já estava rico, como ele já tinha conquistado as riquezas do mundo, como ele já era homens importantes naquela terra, e ele oferece todas as coisas a Deus, a Jesus Cristo. E ele mostra a Jesus: olha só, Jesus, tudo isso aqui é meu e eu te dou. Eu conquistei tudo isso aqui. Eu te dou para você. Se você deixar Deus, né,
Deixa Deus e fica comigo, vamos lutar, vamos conquistar o mundo juntos. Aí e Jesus, ele não aceita. Jesus, ele fala que não, jamais. Ele quer e sempre será Deus que não aceitou. E Jesus não aceitou a oferta de Satanás, que era o anjo que foi jogado para baixo. E Jesus, ele passa no teste, que ele estava sendo testado pelo pai dele, né? Mas Satanás, ele não desistiu fácil. Então ele volta para mostrar a Jesus a cidade de um lugar alto. E ele leva Jesus até aquele lugar alto, eles vão até lá, os dois. E lá ele mostra toda a cidade, o reino da terra, né? Ele mostra ali toda a terra, que eles possam ver a cidade, os palácios, as coisas que foram feitas. E ele fala, tudo isso aqui é meu. Se você... E ele fala, então, tudo isso aqui é meu. Se você fizer a minha vontade, eu te dou tudo isso aqui. E o homem, o anjo mal, no corpo do homem, né? Porque ele não era nenhuma coisa sobrenatural, simplesmente era dois homens, carne e osso, no corpo ali, e falando um com o outro. E ele tentando convencer Jesus a se perder, a se corromper. Mas Jesus, ele disse, não, jamais, não aceitarei você como Deus, porque Deus só é um, que é o pai dele, e só aceita o pai dele. E Jesus ali resistiu àquela tentação e foi aprovado mais uma vez por Deus. E ele foi o quê? Satanás chegou a provocar Jesus Cristo falando, Jesus, faz a pedra virar pão e come, porque você está com fome, você tem poder para fazer a pedra virar pão e comer. E Jesus disse, não preciso, não tentarás meu Deus, porque Jesus tinha ordem para não fazer, Jesus tinha ordem para passar aquele período ali sendo tentado e passar aqueles dias de fome. Então Jesus não tinha como fazer aquele pão, porque ele podia, mas Jesus, ele não podia desobedecer o pai dele. Ele foi fiel até a morte dele, ao pai dele. E Satanás, como era um anjo no céu, conhecendo todos os mandamentos de Deus, conhecendo até Deus pessoalmente, e o que era que ele queria? Ele queria invadir a mente de Jesus Cristo com as palavras dele, seduzindo a Jesus Cristo, quer dizer, conduzindo ao pecado, como ele fez com os anjos, e sempre é o que ele faz. E Jesus ia cair, e eles dois iam virar dois anjos rebeldes, dois anjos, dois anjos banidos do céu, porque Deus ia terminar fazendo a mesma coisa com Jesus. Mas Jesus Cristo, ele foi firme na decisão dele, disse não, e todas as vezes que Satanás foi até Jesus no deserto, Jesus disse o que para ele? Não, eu não farei o que você quer. Ele manda Jesus pular de um templo. Jesus disse, não farei o que você quer. E ponto. Só faço o que o meu pai manda e o que o meu pai quiser. Só sirvo a ele e acabou. E mais nada. E Satanás foi o quê? Foi embora. Ele desistiu.